Já alguma vez pensaram que as rotinas mais comuns, aquelas do dia a dia, podem ser verdadeiros sabotadores silenciosos do vosso cérebro? Não estamos a falar de nada de radical. Falamos de hábitos que a sociedade considera perfeitamente normais e que, ironicamente, até são vistos como um sinal de produtividade. Hoje, vamos desvendar 6 desses hábitos, e prometo-vos que, pelo menos um deles, vos fará olhar para a vossa rotina diária de uma forma completamente diferente. O nosso cérebro é um órgão incrivelmente complexo e, ao mesmo tempo, surpreendentemente vulnerável. Está em constante mudança, moldado pelas nossas experiências e pelo nosso estilo de vida. É o que se chama neuroplasticidade. Mas esta mesma flexibilidade também o torna sensível a fatores negativos. Aquilo que fazem hoje literalmente molda o cérebro com que irão viver amanhã. Pois bem, o hábito número 1, e que à primeira vista parece o mais inofensivo, é a falta de sono. Quem de nós nunca sacrificou umas horas de sono para terminar um trabalho ou para ver mais um episódio daquela série viciante? Muitas vezes pensamos, não faz mal, compenso ao fim de semana. Mas esta é uma das ilusões mais perigosas sobre o nosso cérebro. Imagine que o seu cérebro é uma metrópole agitada e cheia de vida. Durante o dia, ele produz uma enorme quantidade de lixo, proteínas tóxicas e outros resíduos da sua intensa atividade. E é quando adormece que uma equipa de limpeza especial entra em ação nas ruas desta cidade. Este sistema é conhecido como o sistema linfático. Durante o sono profundo, as células do cérebro contraem-se ligeiramente e, através dos canais que se formam, o líquido cefalorraquidiano começa a circular. Este líquido, literalmente, lava e arrasta todo o lixo acumulado durante o dia. É uma verdadeira limpeza geral ao nível celular. E é aqui que reside o ponto mais importante. Uma das principais toxinas que são eliminadas durante a noite é a tristemente conhecida proteína beta-amiloide. Os cientistas associam diretamente a sua acumulação ao desenvolvimento da doença de Alzheimer. Quando se priva regularmente de sono, está simplesmente a não dar oportunidade a estes limpadores de fazerem o seu trabalho. O lixo acumula-se dia após dia. A curto prazo, isto manifesta-se como uma neblina mental, irritabilidade e problemas de concentração. Lembre-se daquela sensação quando não consegue encontrar a palavra certa. Isto não é apenas cansaço, é o seu cérebro, literalmente, a sufocar nos seus próprios resíduos. Assim sendo, cada noite de sono reparador não é um luxo, mas sim um procedimento vital para a sua saúde. Agora, vamos falar sobre o que está no seu prato. O hábito número 2 é o nosso apreço por doces e alimentos ultraprocessados. Um croissant ao pequeno almoço, um iogurte açucarado para o lanche, uma pizza ao jantar. Parece familiar, não é? Preocupamo-nos com a nossa figura, mas raramente paramos para pensar no que, nesse momento, está a acontecer dentro da nossa cabeça. Cada vez que come algo com alto teor de açúcar, desencadeia no seu corpo, e especialmente no seu cérebro, uma verdadeira reação inflamatória. Imagine-o como um pequeno, mas constante, incêndio a arder. Não queima imediatamente, mas danifica lentamente tudo à sua volta. Neste caso, os seus preciosos neurônios e os vasos sanguíneos que os alimentam. É precisamente este incêndio que é uma das principais causas do chamado nevoeiro mental. Quando sente apatia, não consegue organizar as ideias e as tarefas mais simples parecem impossíveis de realizar. Isto não é preguiça. É o seu cérebro a enviar um sinal de SOS, porque os seus recursos estão a ser usados para combater esta inflamação silenciosa e persistente. A longo prazo, uma dieta como esta aumenta significativamente o risco de desenvolver demência. Essencialmente, cada sobremesa a mais é um pequeno tijolo numa parede que, um dia, poderá separá-lo das suas próprias memórias. Por isso, da próxima vez que escolher entre uma maçã e um doce, lembre-se que está a alimentar não só o seu estômago,
mas também o seu cérebro. Passemos agora ao terceiro, assassino silencioso, que muitos de nós já consideramos uma parte quase inevitável da vida moderna. Falo do estresse crônico. Não me refiro àquela descarga rápida de adrenalina quando, por exemplo, corremos para apanhar o comboio. Falo da tensão constante e de fundo, que pode vir de prazos apertados, preocupações financeiras ou relações complicadas. O nosso cérebro, coitado, não distingue entre uma ameaça física real e, digamos, um e-mail desagradável do chefe. Para ele, ambos são um sinal de perigo. Em resposta a este sinal de alerta, as nossas glândulas suprarrenais libertam uma hormona chamada cortisol. Em pequenas doses, o cortisol é útil, ajuda a mobilizar as forças do corpo para reagir. Mas quando o estresse se torna crônico, quando não tem fim, os níveis de cortisol ficam permanentemente elevados. E é aqui que o problema começa a ser realmente destrutivo. O excesso de cortisol é tóxico para uma das zonas mais importantes do nosso cérebro, o hipocampo. O hipocampo é, na verdade, o nosso grande centro de memória e aprendizagem. Pense nele como um jardineiro que cultiva novas memórias e cuida das antigas. Pois bem, para este nosso jardineiro, o cortisol é como uma chuva ácida. Ele danifica e destrói as ligações neuronais e, a longo prazo, pode levar a que o hipocampo encolha, literalmente diminua de tamanho. É por isso que, em períodos de grande estresse, se torna tão difícil aprender coisas novas e tão fácil esquecer as antigas. Não estamos apenas cansados, o nosso cérebro está a sofrer danos físicos reais. Chegamos agora ao quarto hábito, que na nossa era tecnológica se tornou uma verdadeira epidemia: o isolamento social. E não estou a falar das pessoas que vivem isoladas num sítio remoto. Falo de nós, de si e de mim, rodeados por milhares de amigos nas redes sociais, mas que, ainda assim, nos sentimos incrivelmente sós. Mesmo que seja uma pessoa introvertida e encontre energia no recolhimento, a ausência total de contato direto é um sinal de alerta para o seu cérebro. A verdade é que o nosso cérebro é, por natureza, um órgão social. Milhões de anos de evolução ensinaram-lhe que fazer parte de um grupo significa segurança, e estar sozinho significa perigo. Quando ficamos muito tempo sem interações face a face, o cérebro entra em modo de sobrevivência. Começa a ver o mundo como um lugar mais hostil, o que alimenta o estresse crônico de que já falamos. Mas não é só isso. A interação humana é, talvez, o melhor e mais completo treino para o cérebro. Durante uma conversa normal, ativamos dezenas de áreas em simultâneo. Ouvimos e analisamos a fala, interpretamos sinais não verbais, ativamos centros de memória para recordar informações relevantes e usamos o córtex pré-frontal para formular uma resposta. É um verdadeiro ginásio para os neurônios. Ao privar-se disto, está a privar o seu cérebro do estímulo necessário, e ele, tal como um músculo sem exercício, começa a atrofiar-se gradualmente. Passando para o próximo ponto, chegamos ao quinto hábito. E este está mesmo nas nossas mãos, literalmente. Falo do deslizar interminável e sem pensar pelas publicações nas redes sociais. Frequentemente, justificamos este comportamento com a ideia de que queremos descansar, desligar o cérebro ou apenas matar uns 5 minutinhos. Mas, na verdade, nesses momentos, não estamos a descansar. Estamos, sim, a empurrar o nosso cérebro para uma das armadilhas mais traiçoeiras dos tempos atuais. Percebam uma coisa: o nosso cérebro adora novidades, e o fluxo de publicações nas redes sociais é uma esteira sem fim de novas informações. Cada publicação, cada vídeo, cada gosto, tudo isso é um pequeno pico de dopamina, a hormona do prazer. O cérebro recebe a sua recompensa rápida e, de imediato, pede mais. É como um fast food para os neurônios: rápido, agradável, vicia, mas é absolutamente desnutritivo para a nossa inteligência. E é aqui que reside o maior perigo. O cérebro, habituado a este regime de consumo passivo de estímulos curtos e apelativos,
vai, pouco a pouco, perdendo a capacidade de concentração profunda e prolongada. É como treinar um músculo apenas com movimentos curtos e rápidos. Ele ficará completamente incapaz de realizar um trabalho longo e de resistência. Por consequência, ler umas poucas páginas de um livro, ver um filme mais complexo até ao fim sem interrupções, ou até concentrar-se totalmente numa tarefa de trabalho. Tudo isso torna-se um verdadeiro desafio. Vocês próprios estão a habituar o vosso cérebro a ser superficial e distraído. E, por fim, a sexta atitude, que por vezes se disfarça de atividade intelectual, é o sedentarismo. Pode passar horas a resolver problemas complexos, a trabalhar no computador ou a estudar línguas, pensando que está a treinar o cérebro. Mas, se o seu corpo fica imóvel, está a fazer um grande mal ao seu órgão mais importante. Pense nisto. O cérebro de um adulto, embora pese apenas cerca de 2% do peso total do corpo, consome até 20% de todo o oxigênio e da glicose que chegam ao organismo. É um órgão incrivelmente guloso que precisa de muita comida. E quem é que lhe leva essa comida? Claro, é a nossa circulação sanguínea. Quando estamos sentados horas a fio, a circulação do sangue abranda. Menos oxigênio e menos nutrientes chegam ao cérebro. É como tentar ligar um carro de corrida muito potente com combustível fraco. Ele até pode pegar, mas vai funcionar com problemas e nunca na sua força total. Mas há ainda outro mecanismo, e este é mais profundo. Quando fazemos atividade física, o nosso corpo produz uma substância especial que se chama fator neurotrófico derivado do cérebro, ou, para simplificar, BDNF. Os cientistas chamam-lhe o adubo para os nossos neurônios, as células do cérebro. Esta proteína estimula o crescimento de novas células nervosas, fortalece as ligações que já existem entre elas e protege o cérebro do envelhecimento. Ao ficar parado, sentado, está a tirar ao seu cérebro, por sua própria vontade, este adubo tão essencial, quase como se o estivesse a condenar a secar devagarinho. Vamos aprofundar um pouco a questão da falta de sono, pois aqui se esconde um mito muito popular e, infelizmente, perigoso. Muitos acreditam sinceramente que podem compensar o sono perdido nos fins de semana. Passar 5 dias a trabalhar no limite, dormir apenas 5 horas por noite e depois, ao sábado, ficar na cama até ao meio-dia, pensando que o equilíbrio está restabelecido. Infelizmente, o seu cérebro não funciona assim. Imagine que se esqueceu de tomar um medicamento importante. Não tomaria uma dose dupla no dia seguinte para compensar, pois não. Com o cérebro, é a mesma coisa. O sistema linfático, o nosso serviço de limpeza interno, funciona num horário noturno rigoroso. Cada turno que falha é uma perda irrecuperável. As toxinas que não são eliminadas não desaparecem, elas permanecem e acumulam-se. Além disso, a tentativa de compensar o sono desregula o seu relógio interno, os chamados ritmos circadianos. Como resultado, ao domingo à noite, torna-se mais difícil adormecer e começa a nova semana de trabalho já com déficit de sono. Cria-se assim um ciclo vicioso. Por isso, o cérebro não é uma conta bancária onde se pode pagar uma dívida. É antes um jardim que exige cuidado diário. E agora, vamos regressar ao estresse e olhá-lo de uma perspectiva ainda mais séria e, francamente, desagradável. Já sabemos que o estresse crônico danifica o hipocampo, mas há outro efeito insidioso. Ele, literalmente, desliga a parte mais desenvolvida e humana do nosso cérebro. Estou a falar do córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal é o nosso diretor-geral interno. É ele que gere o planeamento, a tomada de decisões ponderadas, o autocontrolo e o pensamento racional. Quando o cérebro entra no modo de luta ou fuga, provocado pelo estresse, ele considera que não há tempo para grandes reflexões. Precisa de agir rápido, de forma instintiva. Por isso, desvia todos os recursos do córtex pré-frontal, a nossa parte pensante, para centros mais primitivos e emocionais,
como a amígdala. O que é que isto significa na prática? Significa que, em estado de estresse, nos tornamos mais impulsivos, mais irritáveis e mais propensos a correr riscos. É por isso que, depois de um dia difícil, é mais provável que descarreguemos a nossa frustração nos nossos entes queridos, que procuremos comida pouco saudável, álcool, ou que gastemos dinheiro sem pensar. O nosso diretor-geral está temporariamente fora de serviço, e assim, começamos a tomar decisões menos boas, que só aumentam o estresse, fechando este círculo vicioso. Mas qual destes fatores é o mais insidioso? Falta de sono, estresse, açúcar? É aqui que está a grande reviravolta. O hábito mais prejudicial, que mata lentamente o seu cérebro, não é nenhum deles individualmente. É a combinação de todos eles, a funcionar em piloto automático. É o hábito de não prestar atenção à forma como vive. Quando não dorme o suficiente, procura doces para ter energia. O pico de açúcar provoca ansiedade, intensificando o estresse. Em estado de estresse, não tem energia para socializar ou fazer exercício, e passa horas a navegar sem rumo pelas redes sociais. Não são 6 problemas separados, é um sistema gigantesco, um ciclo vicioso do qual parece não haver saída. Perceber que estes hábitos estão interligados e se alimentam mutuamente é o primeiro e mais importante passo para curar o seu cérebro. No fim de contas, tudo se resume à consciência. O seu cérebro tem uma capacidade incrível de se recuperar, se lhe der uma oportunidade. Não é preciso mudar tudo de uma vez. Comece com pouco. Deite-se 15 minutos mais cedo. Troque uma sobremesa por uma fruta. Vá a pé em vez de autocarro. Estes pequenos passos, com o tempo, irão quebrar o ciclo vicioso. Obrigado por ter assistido a este vídeo até ao fim. Se achou que foi útil, deixe um gosto e subscreva o canal para não perder os próximos conteúdos. E agora, uma pergunta para si. Qual destes hábitos o surpreendeu mais, ou qual é o mais relevante para si? Escreva nos comentários. Vamos conversar.